Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, turma, nós vamos dar continuidade ao estudo das reações inorgânicas. Daí começa, né, o estudo aí. Vou rever rapidinho isso aqui, a gente já viu na MIT. No seu cotidiano ocorrem reações químicas, então são várias as reações químicas, né, que são comuns no cotidiano. Claro, a resposta de vocês deve ser uma resposta pessoal, né, mas a digestão dos alimentos, a queima dos combustíveis, queima da gasolina, a ferrugem, né, que é a oxidação dos metais, a nossa respiração, preparar um alimento, misturar alguns ingredientes, são exemplos dessas reações químicas que ocorrem no cotidiano, tá bom? A representação de uma reação química, os reagentes antes da seta, os produtos depois, né? Isso aí a gente já viu. A ocorrência de reação química ela pode ser evidenciada por diversos fenômenos, né? Como mudança de cor, liberação de gás, efervescência, a formação ou dissolução de sólido, liberação ou absorção de energia na forma de calor. Então, mudança de cor, eles chamam de reação colorimétrica. É muito utilizado em análises clínicas para fazer aqueles exames de glicose, exame de colesterol, dentro do estudo da bioquímica. Tá? Liberação de gás, por exemplo, quando você coloca aquele comprimido efervescente, uma vitamina C, um sorrisal em água, ele faz a liberação do gás carbônico. É sinal de que está ocorrendo uma reação química. Formação e dissolução de sólido, né? Nas pilhas existe corrosão, às vezes, de um eletrodo, né? Um metal, às vezes, é corroído, ou também dentro da galvanização eles utilizam os metais como metais de sacrifício, né? Para recobrir casco de barco, para evitar o sal e a oxidação do oceano. E liberação ou absorção de energia na forma de calor. Quando você coloca soda cáustica em água, o frasco ele esquenta, né? Se a gente tivesse aí na aula do laboratório, vocês poderiam ver essa reação química, tá? Então as reações são reações de síntese ou adição. A cara da reação de síntese ou adição eu já falei para vocês, ela tem dois ou mais reagentes e um único produto. Então tá aqui, ó. Dois reagentes, um produto. Dois reagentes, um produto. Isso é reação de síntese ou adição. Um exemplo é a ferrugem. O ferro ele vai reagir com o oxigênio do ar e vai formar o óxido férrico, que é esse óxido aqui, né? Que fica meio amarronzado, tá? E ele é cristalino, ele não é sólido como ferro, né? Isso aqui vai corroendo o metal. Daí tem as reações de decomposição ou análise, tá? Nessas reações de decomposição e análise você vai ter um reagente, dois ou mais produtos. Então, ao contrário da outra reação, é reação de decomposição anal. Olha o nome, decomposição, decompõe um único reagente ou análise dos constituintes desse reagente. Então, o exemplo está aqui, né? Cloreto de amônio, formando amônio e ácido clorídrico, carbonato de cálcio por aquecimento. Isso aqui é o calcário que eles colocam em forno para fazer a cal virgem, né? Isso é um processo aqui muito utilizado aí na indústria de mineração para obtenção da cal, tá? Com liberação de gás carbônico. Lá não é queimado o calcário, ele é aquecido e ao ser aquecido ele desprende o gás carbônico. A água oxigenada, né? Isso aqui é lambda, né? Significa comprimento de onda, de luz, tá? Então a água oxigenada, na presença de luz, ela se decompõe em água e oxigênio. Não sei se vocês já fizeram experimentos de água oxigenada ou vocês já se machucaram e colocaram água oxigenada no ferimento, ela sai uma efervescência, né? E essa efervescência é o oxigênio que é liberado, tá?
e ajuda a remover sujeira. E vocês sabem que a sujeira está agregada a micro-organismos. Então, essa é a reação de decomposição análise. Os frascos de água oxigenada, eles devem ser opacos, não deve passar luz. Porque quando passa luz no vidro, no frasco, ele decompõe a água oxigenada. Né? Então, por isso que todo frasco de água oxigenada ele é opaco. Tá? Uma das equações envolvidas no funcionamento de airbags representa uma reação de decomposição. Daí tem aqui, ó, é uma reação muito rápida, né? E que o hidrogênio ele ocupa um volume muito grande de ar. Então, o nitreto de sódio, né, ao sofrer uma pressão, uma compressão, ele vai liberar sódio sólido e gás nitrogênio. Reação de simples troca ou deslocamento. Então, assim, pessoal, a reação de simples troca ou deslocamento, nós vamos ter que entender isso aqui. Que é o quê? Que você tem uma substância simples e uma substância composta, tá? Então, o que que acontece? Vai ocorrer que essa substância simples, ela vai deslocar um dos dois átomos da substância composta, tá? Então, vejam aqui nessa reação. O A, ele deslocou o B da reação e o A se ligou com o C, tá? E o B saiu como substância simples. Então significa dizer que a reatividade de A é maior que a reatividade de B. E para isso nós precisamos entender isso aqui, turma, tá? Essa é, essa tabela de reatividade. Então eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: existe a fila de reatividade dos metais, lembram lá da tabela periódica, né? Onde que estão os metais, e reatividade dos não metais. Percebam o seguinte também. Esses metais aqui, ó, tá? São elementos da família 1A e 2A, tá? Então, elementos da família 1A e 2A, eles são extremamente reativos. Daí vem o alumínio, que é da família 3A. Daí vem aqueles metais chamados metais de transição, até o hidrogênio. O hidrogênio é que nós devemos ter bastante atenção com ele, tá? Então tem família 1A, 2A, os metais de transição, aqueles metais do meio da tabela periódica lá, tá? E esses aqui são os chamados metais nobres, tá? Esses metais, né, eles têm pouca reatividade. Quanto menos reativo, mais nobre ele é considerado metal, tá? Vejam só, quem que é o metal aqui que é menos reativo? É o ouro. O ouro tem uma grande resistência à oxidação, uma resistência à degradação. Então você tem aqui uma tabela com os metais. Então vejam só, aumenta a reatividade, aumenta a nobreza. O ouro é o mais nobre. Esses aqui, pessoal, a gente precisa saber, tá? Ouro, platina, prata, mercúrio e cobre. Tudo bem? São os 5 metais que têm alta nobreza. Vejam, eles são mais nobres ou menos reativos do que o hidrogênio. O hidrogênio ele não é um metal, ele é um gás, tá? É o único intrometido aí no meio. Então, família 1A e 2A, elementos da família 1A e 2A são extremamente reativos, né? Daí os metais nobres e daí, os metais de transição, zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo, né? E daí os metais nobres. Esses metais nobres aqui, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. E daí tem a fila de reatividade dos não metais, que é o flúor, o oxigênio, o cloro, o bromo, o iodo e o enxofre, né?
esses não metais aqui, né, vai aumentar a reatividade no sentido do flúor, tá? No sentido da eletronegatividade, se vocês perceberem. Tudo bem, pessoal? A gente precisa saber disso aqui, tá? Então vejam aqui o que acontece. O que vai acontecer aqui? Ao adicionar uma placa de zinco a uma solução de sulfato de cobre 2, então ó, ele colocou uma placa de zinco e a solução tem íon de sulfato, água e íon de sulfato, tá? Esse sal aqui, ele vai dissociar, vai dissolver. Forma uma solução de sulfato de zinco conforme a equação. Então observem aqui que o que acontece é o seguinte: o zinco ele começa a sair, começa a corroer do metal, ele começa a ser dissolvido da barra, e quem se liga na barra é o cobre. E o cobre ele vai recobrindo a barra. Tá? O que aconteceu aqui, turma? Aconteceu aqui uma reação em que o zinco, tá? Deixa eu marcar aqui, ele vai deslocar o cobre, tá? Então o zinco ele vai deslocar o cobre, tudo bem? Desse processo de reação de deslocamento, ó, substância simples, dois reagentes, né? Então a gente tem dois reagentes, um é substância simples, está isolado, um é substância composta. Temos dois reagentes aqui, um é substância composta, o outro é substância simples. A reação ocorre, pois o zinco é o mais reativo, tudo bem? Então a gente tem que avaliar isso. Ó, o zinco ele é mais reativo, é menos nobre do que o cobre. Vamos voltar aqui, ó. Olha onde está o zinco. O zinco está aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E o cobre está aqui. Então aumenta a reatividade. O zinco é mais reativo, ele consegue deslocar. Tudo bem? Se fosse o contrário, se eu colocasse sulfato de zinco em solução, uma barra de cobre em sulfato de zinco, não ia acontecer nada. A reação contrária aqui não iria ocorrer. O cobre não consegue deslocar o zinco, tá? Então, a reação de dupla troca, ela é uma reação que acontece assim, ó. Você vai ter uma substância composta nos reagentes que você vai colocar para reagir com outra substância composta, tá? Então você tem duas substâncias compostas e no produto vai ter duas substâncias compostas. O que aconteceu aqui, pessoal? Os cátions A e C trocaram de lugar com os pares de ânions D e B, tá? Houve uma dupla troca. Então o A foi no lugar do C e se ligou ao D, e o D foi no lugar do B e se ligou ao A. E o C e o B se ligaram. As reações de neutralização são exemplos característicos de reações de dupla troca. Então olhem aqui, ó, HCl mais NaOH, né? O Na e o Cl se juntam para formar o sal, a salificação, e o OH e o H formam a água, que é a reação de neutralização, que é o produto neutro desse processo de reação química. Então, o que acontece aqui, pessoal? Para ocorrer esse tipo de reação química, você vai ter o produto formado. Para que esse tipo de reação ocorra, é necessário que pelo menos um dos produtos, quando comparado ao reagente, seja menos solúvel. Então, nesse caso aqui, o sulfato de bário, ele é praticamente insolúvel. Esses dois aqui, eles são solúveis. Tá? Então, você vai formar um sal aqui, por reação de dupla troca, praticamente insolúvel. Seja mais fraco. Então, o que acontece? Esse ácido aqui, o ácido nitroso, ele é mais fraco que o ácido sulfúrico. Lembra lá como que a gente calcula a força de ácidos? Eu tenho 2 menos 1, 2 oxigênios menos 1, da força N igual a 1, é moderado. Aqui é um ácido forte. E mais volátil, tá?
Quando for mais volátil, o HCN, ele vai ser mais volátil que o ácido comparado aqui, que é o ácido sulfúrico. Beleza, pessoal? Então, é isso, turma, né? Para lembrar vocês, né, que a água, quando formada, também é considerada um produto menos ionizado. Por isso, as reações de neutralização são exemplos característicos de reações de dupla troca. Abraço a todos, boa noite, bom dia.